As imagens que vemos são de algumas das muitas vezes em que os professores tomaram a Praça da República e a Avenida Paulista, reivindicando condições dignas de trabalho, salários equivalentes aos de outras profissões de nível superior, valorização profissional. A mobilização é permanente e é graças a ela que a sociedade tomou conhecimento das reais condições das escolas públicas do Estado e da resistência do governo em investir naquilo que é um direito de todo trabalhador, o acesso a um ensino de qualidade para seus filhos. Quando isso não acontece, abre-se espaço para a exclusão. O valor, a necessidade de ter a escola como espaço de formação para a cidadania, você está dizendo que você quer propiciar direito ao acesso a um conhecimento historicamente acumulado e que é da sociedade, é patrimônio dele. Se ele não tem esse direito, na verdade, ele vai ter uma exclusão, porque ele é empurrado, ele tem uma exclusão postergada para depois, e quando ele é avaliado, ele acaba se reprovando, que é o que acontece. 50% dos alunos ficam no primeiro ano do ensino médio. Como uma escola pode ser espaço de formação da cidadania se não tem investimentos, não tem infraestrutura adequada, contrata os professores de maneira emergencial, sem vínculos nem direitos? Pois é isso que acontece, o que faz com que a escola pública no estado de São Paulo se afaste cada vez mais de seu papel de formar cidadãos, ensinar conteúdos e preparar os jovens para o mercado de trabalho. Nós estamos preocupados sim com a qualidade da educação. Nós queremos salário, nós queremos condições dignas, mas mais que isso também nós queremos que o seu filho, pai, mãe, aprenda, né? Mas com esta escola pública que aí está, não vai aprender. Ele não vai aprender, porque não tem condições arquitetônicas, quer dizer, o prédio em si não dá conta para isto, né? Não tem condições na sala de aula, superlotação, número de alunos por professor, e não tem as condições dignas do professor, né? Nós não temos a falta de professores, inclusive. A luta é por uma carreira que atenda às necessidades da categoria. É pela ampliação do reajuste salarial rumo aos 75,33%, pela implantação da jornada do piso, sem a qual não haverá secretaria digital, e por tudo que possa melhorar as condições de trabalho do professor. Com relação aos profissionais da categoria O, a luta é por uma nova forma de contratação, pelo direito ao uso dos serviços do IANSP e pelo fim da duzentena. A luta é também pelo direito do uso das faltas e licenças médicas para efeito de aposentadoria. Aquecimento global. Deter esse processo é urgente para evitar que a temperatura da Terra suba mais 2 graus centígrados, o que pode custar a vida de 2 bilhões de seres humanos. Como tudo que envolve a crise climática, a falta de água em São Paulo tem que estar inserida em um amplo debate sobre a responsabilidade dos governos na instalação de políticas públicas voltadas para a questão do meio ambiente. A gente também já está preocupado com uma questão que ela está hoje dada na sociedade, que é a questão climática, do meio ambiente, a falta de água no estado de São Paulo. A APEUESP organizou uma webconferência para debater o problema ambiental como um todo, incluindo a questão climática e a falta d'água. Bom, eu acho que já é de conhecimento de todos nós que falta água em vários bairros da capital, em várias cidades da grande São Paulo, inclusive da região de Campinas, especialmente está sendo mais afetada, e tem outros municípios do estado de São Paulo. A situação já é conhecida que é extremamente grave, mas mais grave ainda se a gente não tomar conhecimento do que está sendo proposto, encaminhado, e se a gente não tiver uma alternativa clara para enfrentar essa situação. Em primeiro lugar, é preciso desmistificar de uma vez por todas que a culpa da falta d'água se deve ao problema de falta de chuvas. Lógico que está tendo falta de chuvas. Lógico que a falta de chuvas é grave, mas ela apenas permitiu mostrar o que já estava em curso. O governo e a Sabesp
estão apostando em chuvas intensas a partir de outubro, novembro. É um risco muito elevado, se isso efetivamente vai acontecer. Mas, na verdade, esta possibilidade dessa crise, eu fui membro do Comitê de Bacia do Alto Tietê, eu posso dizer por minha própria experiência. Desde 2004, nós já estamos alertando ao governo do Estado que isso pode acontecer. E ele não fez nada. Bom, a verdade é, por que nós alertávamos isso? Enquanto aumentava na Grande São Paulo o consumo de água, tá certo? Diminuía a produção de água nos reservatórios. Isso tem a ver com mudanças climáticas, tem a ver com vários fatores que eu vou abordar em seguida. Então, aumentava a quantidade de água que se consome e diminuía a quantidade de água que estava nos reservatórios. Não precisa ser cientista nem matemático, que isso um dia vai dar um problema. E o que aconteceu é o seguinte, mas de repente vinha aquelas famosas chuvas intensas que enchiam a cidade, aí aquilo ali mascarava, ou dava a entender, não tem problema, porque vinha aquela intensa precipitação e se jogava o problema, como sempre, de barriga. Mas sempre alertamos, corremos o risco. Bom, a verdade é que a situação tende a piorar, porque nós não podemos pensar só nesse período de verão. Nós temos que pensar que esses reservatórios vão ter que ser, para voltar à normalidade, tem que ter muita chuva. E se não chover o suficiente no próximo verão, o que vai acontecer? No próximo período de inverno, de estiagem, a crise pode até ser pior. Então é uma medida que a linha que o governo está tomando, totalmente imediatista. Para ter água limpa, tem que ter vegetação, tem que ter área preservada. Se você põe a urbanização, você tem esgoto, você tem lixo, tá certo? Impermeabiliza o solo, então você não tem a recarga do lençol. E você tem também a chamada poluição difusa, que é só essa poluição de lixo e outros dejetos que são lançados. Isso tudo, com a chuva, vai para dentro do reservatório. E nós temos, em consequência, primeiro, uma diminuição da água produzida nessa área, entende? E, em segundo lugar, a qualidade da água fica muito ruim. Já disse que a qualidade sendo ruim, o custo de tratamento é muito elevado. É o que acontece hoje com Guarapiranga. A água é tão ruim que o custo que a Sabesp tem para esse tratamento que nós pagamos é extremamente elevado. Mas aí vocês estão vendo aqui uma obra do governo estadual, que se chama Rodoanel, em cima da área de proteção dos mananciais. Olha aqui o movimento de terra, o desmatamento que eles fazem. Entendeu? Eles estão falando em crise de água, já não querem abordar, não querem botar a nu essa questão. E o Rodoanel, que é um projeto rodoviário, e não é só rodoviário, é mais um projeto imobiliário, porque muitas empresas já compraram terrenos ao redor. Sabe que o Rodoanel, você vai ter uma expansão de loteamentos e muito capitalista vai ganhar muito dinheiro com isso. O Estado, então, ele, em vez de proteger os mananciais, que conforme a lei, ele cria as condições para deteriorar. E também não faz nenhum tipo de recuperação, porque essa população, a rigor, toda ela, tem que ter uma alternativa habitacional. Como é que vai ficar ali? Ou aí, nós vamos ter que ter mais áreas distantes para captar água, que já não tem mais também. É outra discussão. Eu acho que a grande questão para nós, que tem que estar claro aqui, é o seguinte: qual é que deve ser o papel dos trabalhadores em geral nesta luta, né, contra a crise climática mundial e aqui no estado de São Paulo, mas eu acredito que em outros estados tenha estado acontecido, como a gente resgatar a água como nossa, né? Que é um pouco da publicização, torná-la pública, nossa, e não a privatização das águas.